Oi, meu nome é Cris e você está no meu canal Crise. Hoje eu vou tentar falar um pouco da causa indígena e por que quem é preocupado com a causa indígena não votou no Bolsonaro. Sim, hoje eu vou falar mal do Bolsonaro e bem dos indígenas. Então, se você tem curiosidade, escuta o vídeo até o final, ouça com calma. Eu peço encarecidamente aos historiadores de plantão, eu vou fazer um levantamento histórico bem resumido e bem simples. Isso não condiz com a complexidade da realidade indígena brasileira. Para mim fazer isso precisaria de muito tempo. Bom, quando a gente fala de terras indígenas e de dar terras para as indígenas, as pessoas pensam que a gente está falando de uma terra que foi tomada deles em 1500, em 1600 e não é bem assim. Vamos contextualizar as coisas. Portugal chegou no Brasil em 1500, lá no litoral. E ele demorou muito, mas muito mesmo, para chegar no interior do Brasil. Eles foram pegando primeiro ali as capitanias hereditárias, vocês lembram da aula de história? E aí eles foram avançando, chegaram no São Paulo, Minas Gerais. E só em 1700 e lá vai tralalá em pouquinho, é que se chegaram num estado chamado Mato Grosso. Um estado que quando eles começaram a falar sobre ele para o restante do Brasil, falava que era um estado que tinha muito potencial, mas muitos empecilhos para chegar à civilização. Um desses empecilhos eram os animais selvagens, os pernilongos, as pragas, os mosquitos, o mato de difícil acesso, o mato grosso do Pantanal e do Cerrado, e os indígenas. Em 1700 e tralalá, aqui tinha muitos indígenas, vários povos indígenas diferentes. E conforme eles foram entrando em nossas terras, eles encontraram ouro, eles encontraram um solo fértil e as bandeiras, aqueles homens que saíam de São Paulo, os bandeirantes que têm homenagens aí espalhados pelo Brasil, eles entravam nesses matos e matavam indígenas, exterminavam os indígenas e tomavam as terras, e foi assim durante cerca de 100 anos que a gente entrou num processo de colonização dessa área, mas ainda em 1900 estava começando a intensificação de povos. Aonde que eu moro hoje, que é o sul de Mato Grosso, porque a divisão do estado foi bem depois, o sul de Mato Grosso, ele começou a sua intensificação em final de 1800 e começo de 1900, 900 e tralalá. Começou a vir muitos gaúchos, começou a vir muitas pessoas, a fim de terra barata ou terra gratuita. Aqui tinha muita terra gratuita. De quem será que era essa terra? E aqui tinha uma empresa chamada Ciemate Laranjeira, que era uma empresa de erva mate, que faz o tereré, que faz as ervas, que ela tinha cerca de 5 milhões de hectares, e eles mandavam praticamente no estado. Eles é quem diziam quem devia plantar e quem devia colher erva mate, e escravizavam povos indígenas. Até 1930 e pouquinho, essa empresa ela mandava na região. Em 1900 e pouquinho, em 1930 e 34 e 35, a minha avó já era nascida e ela já trabalhava na roça. Minha avó ela é viva hoje, lúcida, anda. Em 1935 ela já trabalhava na roça. Para vocês entenderem a temporalidade da coisa. E aí, essa empresa, ela era dona das terras. E entrou um tal de um sujeito aí, que todo mundo fala bem, mas fala mal, que era o tal do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas veio pro Brasil com aquele negócio nacionalista, mãe dos pobres, pai dos ricos, ajudar, extremamente autoritário também. E ele viu que essa companhia Mate Laranjeira, ela empregava mais pessoas de fora, no Paraguai, da Argentina. A administração dela, por mais que estava aqui envolvida com o Brasil, ela era uma administração estrangeira, e ele queria nacionalizar o país. E aí ele fez a reforma agrária, que foi a distribuição das terras aqui de Mato Grosso. E aí o Getúlio Vargas começou a distribuir as terras ou de forma gratuita ou de forma muito barata. Quem aí tem alguém que conhece que fala que naquela época era boa porque o governo estava dando terra barata para quem queria trabalhar de verdade? O meu avô foi um desses homens. Ele veio para o Mato Grosso do Sul. Eu não me recordo direito se a terra foi gratuita ou se foi muito barata, mas ele veio e ele pegou uma terra que na verdade pertencia a indígenas. Só que esses indígenas, eles não possuíam o papel, o documento que legitimava, porque os indígenas, eles são pessoas que possuem
A fala, a cultura oral. Para eles, o conhecimento de um cacique, o conhecimento de uma pessoa, de um ancião, ela vale mais que qualquer diploma da USP, mais do que qualquer assinatura registrada em cartório. Então, eles têm total consciência de todas as terras que eles possuíam. Eles sabiam quem que era dono do quê. Só que para o governo brasileiro não servia. Então, o meu avô, em 1945 e 55, ele veio para o Mato Grosso do Sul, que não era Mato Grosso do Sul, pegou terras baratas, que na verdade não era do governo brasileiro. E aí é o que está o X da questão. Muita gente entende que quando nós falamos de terra indígena, a gente está pedindo para indígenas que não tem nada a ver, porque o indígena de hoje, ele não sobrou nada do que era aquele índio de 1500. Só que se a minha avó, que tem 93 anos, ela em 1930, quando Getúlio Vargas entrou no poder, ela já tinha idade para trabalhar na roça e ela ainda hoje é lúcida, ela tem total consciência da sua história, de tudo que viveu e de todas as terras que ela andou. E os indígenas também têm total consciência disso, dessa sua história, de quantas terras foram tomadas deles e como que Getúlio Vargas enfiou eles em aldeias. Que aldeia, vocês sabem o que é? Um pedaço de terra cercada, onde o governo Vargas colocou, não só o governo Vargas, colocou vários indígenas de etnias diferentes, de culturas diferentes e deixou todos lá. E falou assim, agora eu dei terras para vocês, agora vocês vivam em conflitos, sem questões naturais, sem meio de subsistência, vocês quando forem para a cidade, vocês serão maltratados, porque ainda hoje existe um preconceito enorme contra o indígena aqui, vocês serão maltratados e tem uma aldeia aqui em Dourados que tem como monumento a imagem do Getúlio Vargas de braços abertos. Braços abertos para quê? Ele disse que deu terras para indígenas, enfiou todos os indígenas dentro de um pedaço e distribuiu todas as outras terras para os outros brasileiros, principalmente gaúchos, né? Porque eles são brancos e eles iam endireitar a terra. É isso, né, gente? E também porque o Vargas, ele era gaúcho, tá, gente? Então tem também essa questão. E aí, a questão de terra indígena, ela é uma questão muito atual, ela é uma questão complexa, ela tem vários trechos da lei, ela tem vários mecanismos na lei que protegem e que falam que as terras indígenas no Brasil ainda precisam ser demarcadas, as terras elas não estão com seus donos de verdade, homens e mulheres que descendem, tem uma descendência perto, muito próximo, o bisavô era o dono da terra, o pai era o dono da terra e hoje ele não tem. Então, essas terras elas ainda precisam ir para os seus donos. E aí, quando o Bolsonaro diz que não haverá nenhum centímetro a mais para o indígena, as pessoas entendem que os indígenas já têm terra demais, os fazendeiros compraram, os fazendeiros têm o papel escrito por lei, e por que a gente tem que dar terra para índio? Não, a gente não tem que dar terra, a gente tem que devolver. E é uma coisa extremamente complexa, não vai ser resolvida do dia para a noite, mas quando um presidente diz que não haverá 1 centímetro de terra a mais, ele legitima que não existe luta, que não existe terra a ser demarcada, que não existe ainda coisa a se modificar. E ele dá por encerrado a questão. E aí eu tenho uns colegas, alguns conhecidos que dizem amar indígenas e mesmo assim protegem o Bolsonaro. Isso é impossível. É impossível porque o Bolsonaro não leva a fundo a questão da coisa. Ele considera que a terra como um bem material e que os fazendeiros vão dar progresso para o Brasil, plantando a soja, plantando o milho e a cana-de-açúcar, mas não é sobre isso. Não é só isso. Sim, é importante, as plantações é importante, a extração e a exportação desses produtos, mas nem só disso vive o Brasil. E existem pessoas que possuem direitos e que possuem histórias e que têm as suas histórias. Eles não possuem um documento, mas se fizer uma história oral, se conversar com todos os indígenas, a gente vai ter uma demarcação precisa de qual terra era de cada povos, de cada um dos povos. E não precisa do documento para isso. A gente tem diversos mecanismos aí. Se a gente sabe do passado longínquo, lá da Idade das Pedras, sem existir um documento escrito, então a gente é capaz de reconstruir a história do Brasil, reconstruir as posses de terras com seus donos originários, que ainda estão vivos, que possuem a memória viva e que têm total conhecimento das terras que foram tomadas pelo governo brasileiro. Aí, por fim, não foi o governo Bolsonaro. É lógico que não foi o governo Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro vive dizendo que ele precisa arrumar
os erros do PT, que ele vai solucionar os erros do PT. Por que ele pode solucionar os erros do PT e não pode solucionar os erros de Vargas e os erros cometidos pelo governo brasileiro antes de Vargas? Por que só os erros do PT é que tem que ser resolvidos e não os do passado? Então, hoje foi um vídeo um pouquinho mais extenso, que fala de forma bem breve, bem resumida da história indígena do Brasil, mas para mostrar que não dá para defender povos indígenas e defender o Bolsonaro. É isso, muito obrigada. Se gostou, dá um like, compartilha, comenta, fala qualquer coisa. E é isso. Tchau, tchau, gente.